Olá, esse é o seu podcast História da Música Cristã no Brasil. Muito obrigado e uma ótima viagem na história da música cristã do Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está vendo esse vídeo, mas agradeço por estar participando aí destas viagens que estamos fazendo na história da música cristã no Brasil, música gospel, chame como você quiser, mas tem sido muito bom poder estar aí na companhia de tanta gente, conhecendo muita gente aí com essas histórias. E hoje nós estaremos ali em São Paulo, passando por São Paulo para conhecer um pouco da história, né, e ouvir um pouco da história da Raquel Novaes, que tem aí músicas lindíssimas e inclusive ela já entrou aqui. Então vamos iniciar mais uma viagem aí na história. Muito bom dia a todos. Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tudo jóia, e você? Jóia, você me ouve bem? Ouço bem. Me ouve? Sim, tá tudo tranquilo. Eu brinquei ontem, eu fiz uma live de tarde com o Rogério do Tempo Soul e deu muito problema, né? Da metade para frente deu aqueles problemas de conexão. Aí eu disse para ele que eu vou começar a escalar o ministério aqui da intercessão para orar durante as lives. Boa! Então, Raquel, seja muito bem-vinda, é um prazer poder conversar um pouco com você hoje, conhecer a história, né? Inclusive dizendo aqui para você que você é a primeira a cantora que eu tenho o privilégio de conversar. Já tinham até me chamado de machista. Você só fala com homem. Eu falei assim, não, gente, calma. Vai dar certo. Então, que legal. Muito feliz de poder conversar contigo. E eu quero começar, como eu tenho aí feito com todo mundo, perguntando para você como é que a música surgiu na sua vida e como é que ela cruza com o Evangelho. Ô, Ramon, posso te perguntar uma coisa antes? Pode. Você tá em Pernambuco, é isso? Não, eu estou na região de Teresina. Ah! É isso aí. É porque é o seguinte, aqui, a cidade que eu estou morando chama-se Timon, do Maranhão. Mas Sim. ela faz parte da região de Teresina, ela é colada em Teresina, é igual São Caetano, São Paulo, por exemplo, entendeu? Sim, É entendi. desse jeito. Então eu E estou na região... como você foi parar aí? Porque o seu sotaque é daqui. Eu sou de São Paulo. Inclusive, eu trabalhei em Vencedores, trabalhei na Aliança. Eu saí Ah, da Aliança lá com o Ricardo. Eu saí um pouco antes de começar as gravações do Comunhão 6. Eu trabalhei sei. muito até o Comunhão 5 e depois eu vim para o Piauí. Eu sou pastor, eu vim pastorear. Que E legal. aí, estou nessa região aqui, lá se vão já 12 anos que eu estou aqui na região, nessa igreja específica, eu estou há 5 anos Que legal. e estamos aí. E a música faz parte, eu amo e a história de modo geral. Você é Então, músico? não, eu não toco, já participei muito de grupo de louvor, né? Canto no Sim. grupo, já liderei grupo de louvor, mas eu nunca toquei. Mas sou Sim. apaixonado por música. E como eu trabalhei em Vencedores por 8 anos, depois trabalhei 3 na Aliança. Então, assim, Legal. eu gosto demais, né? Tenho muita coisa, meus CDs, aquilo. E eu gosto da história. E aí, aproveitando para mostrar para o povo. Muito bom, muito legal. A iniciativa achei muito legal. Eu acompanhei algumas, não consegui ver todas, mas algumas que eu acompanhei é muito interessante você ver a trajetória, né, das pessoas que a Isso. gente admira, tal, e que tanto nos abençoaram. Aquela com o Asaf, nossa, foi muito legal. Assim, eu não tinha ideia de como tinha tudo começado, apesar de conhecê-lo, mas a gente nunca sentou para conversar sobre isso. Então foi muito legal e foi muito edificante. A sua Pois é. iniciativa é excelente. Inclusive, assim, eu brinquei, eu conversei com o Cris do Filhos do Homem. Ele foi um dos primeiros que eu entrevistei, né? Que a gente, eu nem chamo de entrevista, é mesmo um bate-papo. Tá. E conversando com ele, e ele tem mais ou menos a minha idade, a gente está ali na região, nessa idade aí da década de 80, eu sou de 80, e como é difícil encontrar na igreja pessoas que literalmente estão todo esse tempo.
né, que Aham. cresceram na igreja. Então, e a gente não sabe as histórias. Muita gente foi entrando na igreja e tem entrado, graças a Deus, e não conhece, acha que a música é como está hoje. E tem muita coisa, Uhum. Muita coisa já aconteceu para chegar onde estamos, né? justamente. Legal. Então, Então, vamos, diga, como é que as como coisas começaram para você? tá? Eu sou de uma família do interior de São Paulo, minha cidade chama Casa Branca, e minha mãe era pianista, regente do coral, então tinha ensaios em casa. A gente cresceu dormindo nos bancos da igreja enquanto ela ensaiava coral. Então a música entrou dessa forma, assim. Eu sinto que o evangelho e a música vieram quase que ao mesmo tempo. Talvez o evangelho antes, um pouquinho antes, porque eu lembro que eu tinha 5 aninhos de idade e tinha aquelas cultinhos, né, da igreja, a escola dominical, e toda vez que a professora falava quem quer receber Jesus no coração, eu levantava a mão. Acho que eu recebi várias vezes, porque eu queria muito Jesus no meu coração. Então, e aí, naturalmente, a música foi fazendo parte também, por essa vivência da minha mãe. Eu cresci na igreja presbiteriana, então tenho um contato com a música muito forte, de coral, coral infantil, tal. Então foi assim que a música entrou. Minha mãe era professora de piano, então eu estudei um pouco com ela. E depois fui estudar com outros professores. Chega uma hora que mãe e filho, não sei como é que é com vocês aí, mas chega uma hora que mãe e filho não dá muito certo, essa coisa de mãe ensinar para filho, né? Então eu lembro que quando eu tinha uns 9 anos, eu fui estudar com a esposa do pastor daquela cidade, e as filhas do pastor vieram estudar com a minha mãe. Nós fizeram essa troca, assim. E aí eu cresci estudando música, mas quando eu tinha 18 anos, eu vim passar uma semana de férias em Ubatuba. Eu já conhecia Ubatuba, passava férias todo ano aqui, porque eu tinha uma tia que morava aqui. E aí, numa dessas que eu vim, eu estava num momento meio confuso, assim, da minha vida, não sabia se prestava vestibular, se estudava música, eu estava meio confusa. E eu lembro que a minha tia falou, vem morar um ano comigo aqui. E eu acho que foi o que Deus usou, porque eu vim para passar uma semana de férias e acabei ficando, meu Marcelo me pediu em namoro naquela época, e aí fui fazer psicologia em Taubaté. E quando eu fiz quando chegou na metade do ano de psicologia, eu falei para os meus tios, eles que pagavam a faculdade. Eu falei assim, olha, é muito legal psicologia, é incrível, mas meu negócio é música. Eu quero viver da música, eu Falou quero, mais alto. é, eu quero viver da adoração. Eu tinha essa convicção no meu coração de que eu queria viver adorando ao Senhor através da música. Eu acho que quem semeou isso muito forte no meu coração foi o meu pastor aqui de Ubatuba, que é meu pastor até hoje. Quando eu vim para essa uma semana de férias, eu entrei na Comunidade da Graça e até então estou aqui, né? E ele tinha esse sonho, ele é um adorador. Então, toda sexta-feira a gente sentava ali, o Ministério de Louvor, e ele falava sobre os princípios da adoração, sobre serviço, sobre sacerdócio. Aquilo ia queimando o meu coração. Eu me lembro de uma dessas vezes, ele falou, ministrou na sexta-feira. Na segunda-feira eu voltei para Taubaté, porque eu ficava a semana toda lá. E numa das aulas de psicologia, eu comecei a cantar. Sabe, o ouvido interno, né? O professor falando e eu estava viajando naquilo que eu tinha recebido na sexta-feira. E aí saiu aquela música Tu é a Glória, que a gente gravou e ficou muito conhecida no Brasil, né? Foi mais ou menos assim que começou. Tem bastante gente entrando aqui, sejam todos bem-vindos. O pessoal que está entrando aí pelo perfil da Raquel, depois vocês se inscrevam também na História da Música Cristã no Brasil. Tem muita história para contar. Amanhã eu vou falar com o Marcos Góes. Ai, que Então, legal. tem muita história, né? Você Muito. disse que foi para Ubatuba. A tua escolha pela comunidade foi pela questão musical, que você já conhecia da Comunidade da Graça, ou é porque era perto? Como é que foi? Foi por causa do Marcelo, que me pediu Ah, um tá. namoro. E olha, para você ter ideia, meses antes de eu vir de mudança, eu vim passar só um pouquinho de dias aqui e ele me levou à comunidade em Ubatuba, ainda era uma célula, nem tinha igreja aberta. Era uma igreja bem pequena. E aí quando eu vim e acabei, Deus, né, mudou assim o meu caminho, me trouxe para cá, a gente começou a namorar. Ele estava tão assim apaixonado pela visão da Comunidade da Graça que a gente namorava assim falando da Bíblia. E ele falando do novo nascimento, de viver pela graça, não sei o quê. E eram coisas que
naquela época soavam novas para mim, né? Então eu me apaixonei pela visão realmente que Deus deu ao nosso pastor Carlos Alberto. E aí comecei a visitar a comunidade, era um espaço bem pequeno, era assim, é, com relação ao espaço físico, era um lugar assim meio judiado, feio até, sabe? Devia ter umas 50 pessoas naquela época. Então eu sabia do pastor Ademar de Campos, mas eu nem fiz aquela conexão com a música, né? Foi mais pela questão da visão e porque o meu namorado era da comunidade. Então, Olha, eu acabei... isso aí é mais ou menos o quê? Metade dos anos 90? Eu acho que foi 1998 que eu vim para cá. 98. 98. O que você escutava de música, assim, mesmo antes de ir para Ubatuba? Qual que era a tua base? Então, eu já ouvia Ademar de Campos. Tem até um detalhe interessante que antes de eu vir para Ubatuba, eu morei 2 anos em Mojimirim e 2 anos em Mogi Guaçu, que são cidades ali perto de Campinas. E nessa época eu participei de um ministério, uma banda, né? Que era pastor Gildo, está em São Paulo hoje, da Igreja Quadrangular. E ele compunha canções maravilhosas. E eu acabei entrando, eu e minha irmã, a gente fazia parte, que era da nossa igreja, então. E eu me lembro de um evento que esse pastor Gildo, realizou em São Paulo, na sede da Igreja Quadrangular. E nós ministramos nesse dia lá. E à tarde foi o pastor Ademar ministrar. E eu só conhecia, assim, de ouvir falar, né? Eu devia ter uns 16 anos, 15 para 16 anos. E ele ministrou e eu fui tão, assim, edificada com a ministração dele que eu fiz uma oração despretensiosa. Eu falei, Senhor, se um dia for possível, me coloca perto desse homem para eu poder aprender tudo que ele tem, que ele carrega, né? E os anos se passaram. E depois você vê como Deus ouviu aquela oração e deu uma virada na minha vida. Eu acabei vindo para Ubatuba e acabei sendo membro da comunidade. E para você ter ideia, o próprio pastor Ademar realizou o nosso casamento, junto com o nosso pastor Virgílio, e o Ademar, foram eles que celebraram o nosso casamento. Então, Deus realmente ouviu aquela oração e tinha esse propósito de me trazer para esse lugar, para Ubatuba, e construir tudo que ele vem fazendo, né? Mas eu ouvi Ademar, pode falar. Não, segue aí. Consegui. Eu ouvia Ademar de Campos, eu ouvia muito a comunidade cristã de Goiânia, Koinonia. Sim. Isso. Muito, ouvia muito isso. Marcos Witt, muito Marcos Witt. Asaf Borba, não tem o que falar. Já estava acontecendo o Daniel Souza. Eu me lembro de uma época que eu ia para Campinas fazer algum curso, eu ouvia aqueles frutos do espírito, não sei se era se era 2. Eu tinha aquele Walkman, você lembra? Você é dessa época do Walkman? Usei muito. Pois é, eu também. Então eu ia ouvindo Daniel Souza. Eu acho que esses são os nomes principais. Assim, depois de um tempo, lá para o ano 2000, a gente descobriu a Hillsong, da Austrália, com a Darlene, né? Eu ouvi bastante também isso. Mas eu acho que Asaf, Ademar... e eu cresci ouvindo Vencedores por Cristo, Logos, toda essa galera aí. Em casa, minha mãe tinha muito desse material, né? Então, de criança, a gente... No estado de São Paulo, você tem uma influência, assim, o estado de São Paulo tinha uma influência nos anos 90 muito grande do material da Integrity, né? Da Ronquenoli, você falou do Marcos Witt, né? Sing Out, God's Able, Lifting Up. Fantástico, né? Eu sempre tive essa curiosidade, porque assim, como a comunidade da Graça, ela misturou muito com a questão musical. E aí, quando eu conheci a Comunidade da Graça de Ubatuba, o CD Rocha Eterna, é Rocha Eterna, né? Isso. E aí eu falei assim, nossa, a comunidade é chique, porque ela abre as comunidades e já abre lançando CD, a turma já tem a música. Então, a música não era o carro-chefe em Ubatuba. Não, de jeito nenhum. O que era o carro-chefe era o nosso pastor sonhador. Até hoje, ele é um homem muito sonhador. Então, a gente não tinha recurso de nada. Para você ter ideia, a gente vendeu Vale Pizza para a igreja e fora da igreja para levantar recursos para gravar o CD. Mas ele era assim... o nosso pastor perguntava, vocês estão compondo? Eu quero ouvir a música de vocês. Ele gerou isso em nós, essa coisa do sonho, de compor. E a igreja, como vinha assim com esse aval do pastor, a igreja abraçou. Então eles cantavam nossas músicas, assim, amavam, né? Foi um momento assim que nossa igreja toda viveu. Não era só o Ministério de Louvor. Foi algo que Deus fez com a igreja. Foi muito, muito maravilhoso. Uma bênção.
E como é que era a relação, então? Vocês começaram, porque o seu marido, inclusive, ele toca. Eu vejo ele com você Sim, e ele canta também, né? No canta. CD. No Isso. CD Rocha Eterna, ele cantava muito mais que eu. Não sei se você vai lembrar. Ele era o cantor principal. É ele o cantor. Eu tinha essa dúvida. Lembro, eu fiz parte de uma igreja em Santo André, São Caetano, Santo André, aquela região, e eu cheguei nessa igreja em 2004 para liderar os adolescentes. Sim. E eles amavam o CD. Eu conheci o CD com eles. Eu só conhecia a música Tu é a Glória. Essa eu conhecia. Mas o Aham. CD mesmo, eu não, eles amavam o CD. E aí, naquela época, a gente tocava assim. Eu acho que tinha umas 5 músicas que a gente cantava lá na igreja. Que E legal. aí eu não sabia. Depois eu fui descobrindo as coisas. E vocês chegaram e mostraram para a comunidade lá, porque eu sempre teve o apoio da Comunidade da Graça também. Como é que era essa sintonia entre vocês e o próprio Ademar nesse projeto musical de vocês? Então, quando a gente começou a sonhar com a gravação, nós chamamos o pastor Ademar para ter uma conversa com a gente. Nosso pastor trouxe o Ademar e eu me lembro desse dia, foi um dia tenso, porque eu acho que o Ademar ele tem muito essa preocupação da motivação por trás daquilo que a gente faz. Então, aquele dia eu lembro que foi um dia assim de confronto. Por que vocês querem gravar? E aí foi, a gente ficou assim, mas por quê? Por quê? Acho que porque Deus tem nos dado, porque a igreja tem sido abençoada, tem sido edificada. Então foi um primeiro, assim, um choque de rever o que a gente tinha no coração de verdade, né? E depois ele mesmo foi abrindo caminhos. O pastor Ronaldo, você deve conhecer, Ronaldo Bezerra. Sim. Ele foi um dos que mais nos ajudou nesse período. O Ademar deu o aval, deu a bênção, e o Ronaldo é que foi abrindo caminhos, entrou em contato com o estúdio, colocou o Maurício Abacchioni para produzir, junto com o Gaio Júnior, né? Eu Então, trabalhei com o Maurício lá na Aliança. na Na aliança. verdade, quando eu saí da Aliança, o Maurício entrou exatamente no que eu estava fazendo, claro, que ele também tinha questão técnica que eu não tinha, né? Mas aí eu ainda tive um tempo de contato com ele, lá É, na Aliança ainda. amigão nosso até hoje, uma pessoa muito especial. O Ronaldo já tinha gravado Eu Te Louvarei? Ele gravou Rei do Universo, é o nome do disco, Então, né? mas ele já tinha. Ele gravou antes ou depois de vocês? Foi antes, né? Hum, Eu não tenho certeza, eu acho que foi antes. Foi Ele antes. já estava à frente na área da música lá. Sim, sim. Ele tocou muitos anos com o Ademar, né? E depois ele gravou o primeiro disco dele, foi o Rei do Universo. E aí eu acho que depois do Rei do Universo é que deve vir o Rocha Eterna. Depois o Ronaldo gravou vários outros CDs, inclusive me colocou para cantar com ele algumas músicas. Então eu sei que tanto ele e o Ademar, eles acabaram me ajudando muito nisso, de abrir caminhos, né? Porque eles estavam à nossa frente, bem à nossa frente. Aí você tem tudo isso, você já tinha, pelo que eu entendi, os acordes da música, né? Tua é a Glória, cada um chama a música de um jeito. Qual que é o nome correto da música? Tu Porque é a tem glória. gente, tu é a Glória mesmo, então não estou Isso, errado, né? Pelo que eu né? entendi, os acordes já vieram bem antes, a tua composição foi antes dessa música. Foi, foi. Foi nesse período desse primeiro ano em Ubatuba, quando eu estava na faculdade de psicologia. Então veio letra e melodia. Na verdade, veio meio separado. Não sei se você compõe. Não, Não. infelizmente não. Às vezes a música ela vem inteira. Eu tenho algumas experiências de você sair cantando uma coisa que você nunca ouviu e ela vem pronta. Mas às vezes não, às vezes vem primeiro a melodia, depois vem a letra, às vezes é um tema que está no coração e aí você desenvolve esse tema musicalmente. No caso do Tu é a Glória, veio primeiro a melodia do coro. Ah, eu tô te lembrando. Comecei a cantar a melodia assim na minha cabeça e percebi, nossa, isso dá uma música. E aí eu comecei a anotar no caderno mesmo, mas não tinha letra, eu acho, ou tinha, não me lembro. Eu sei que aí num outro momento eu estava fazendo um fundo musical para um pastor que estava. Esse momento que o pastor termina de ministrar a palavra e vai orar, eu estava ali fazendo um fundinho e eu comecei a tocar. Mas eu não tinha percebido o que estava acontecendo. Eu sei que no final, eu lembrei daquele trecho da faculdade. Aí eu falei, nossa, dá para Casou. ligar as coisas. Espera aí que deu uma travadinha. Tá me ouvindo?
Vamos voltar. Não falei que tem que ter um ministério de intercessão? Oh, Deus. Voltamos. Então, Beleza. Aí você viu, né? A melodia foi se formando. E a letra? Como é que você colocou a letra? Como é que foi eu acho que nesse momento da faculdade já veio com letra. E depois que eu linkei as duas coisas e achei que dava certo, eu acho que a letra foi surgindo aos poucos. Porque eu lembro que eu estava numa viagem de ônibus, sozinha, não sei nem para onde que eu estava indo, mas eu sei que eu comecei a escrever e saiu aquela letra: Tu é a glória, o poder, tu és para sempre rei, tananã. E aí já juntei com a parte que existia, né? Foi assim, mas assim, muito despretensiosamente, muito. Na verdade ela veio pronta, assim, com harmonia. Quando a gente mostrou, ela já estava pronta, né? Porque tem algumas músicas que às vezes precisa de alguma alteração. Eu lembro que eu aprendi muito com o Maurício isso. Como ele tinha muito mais experiência, em algumas canções do CD Rocha Eterna mesmo, ele falava: Raquel, você não acha que se a gente tirar essa palavra, não vai ficar melhor, não soa melhor? E aí ele falava sobre quadratura, paridade de frases, que são conceitos que ajudam na composição, porque nossa intenção sempre foi fazer uma música fácil de cantar, uma música congregacional. É o meu desafio até hoje, de fazer música para a igreja. Eu sinto que esse é o meu chamado, sabe? Eu sei que tem músicas incríveis, mas são rebuscadas e elas servem muito bem para um determinado momento. Mas para o momento de culto, aquele louvor congregacional, a música precisa ser fácil, acessível, né? Então, ele me ajudou muito nisso. Tanto é que o que eu te falei, o Rocha Eterna era um CD assim muito fácil de você cantar na igreja as músicas. A molecada lá gostava muito do CD de modo geral. E aí uma outra curiosidade que eu tenho, o CD chama Rocha Eterna. E é o CD com a primeira gravação de Tu é a Glória. Quando vocês sentaram e começaram a escolher as músicas e olhavam para as músicas, assim, vocês tinham ideia do que poderia se tornar a Tu é a Glória? Era uma daquelas músicas, não tinha ideia, ninguém assim sentou e falou: gente, essa é a música? Não. Na verdade, o que aconteceu? A gente foi em quem tinha mais experiência. Então, eu acho que foi sugestão, não lembro se foi do Maurício ou do próprio Ronaldo, que aquela música Jesus, a Rocha Eterna, ela era muito fácil. O Rocha Eterna era um nome forte, curto, que se encaixa bem para um título de CD. Então, com isso, a gente acabou escolhendo o Rocha Eterna. Mas não imaginava, a gente apostava, eu lembro, que a gente apostou um pouquinho na música Bendizei. Mas no fim... Maravilhosa. É a que tem um sax, não é isso? Isso, tem. Gente, essa música é linda também. A gente cantava muito ela. Que legal. A pegada era bem legal. Eu lembro, eu ouvia muita nessa época. Isso foi em 2000, não é? Foi, isso, exatamente 2000. Gente, 20 anos. Eu fico até constrangido. Agora a gente não vende mais CD, né? Então, a gente fez um pendrive com toda a discografia, desde o Rocha Eterna. E aí a gente está chamando de 20 anos. 20 anos, né? 20 anos, Mas eu lembro que, assim, para a turma que tem muita gente entrando na live, tem a turma da nova geração. Meus filhos, por exemplo, eu tenho gêmeos de 17 e uma pequena de 9. Né? Nossa. Pois é, né? Deus foi... E assim, eles não têm, essa geração não tem a relação que a gente tinha com música, o CD, e nem com rádio, porque hoje é tudo muito individual, né? Hoje é tudo muito na mão. E nos anos 2000, início dos anos 2000, a rádio ainda era muito forte. Em São Paulo você tinha a gospel, né? Sim. E uma coisa que eu identifiquei, que eu fui percebendo, é que assim, as gravadoras ou as igrejas montavam as rádios e cada uma só tocava os seus próprios produtos, né? Era muito difícil você ter ali... E aí eu sei que de repente eu estava escutando a gospel e tocaram assim, começaram a tocar essa música. E o impacto era muito grande, assim, gente, que coisa diferente. Bem diferente, aí ficava, quem é? Porque a rádio tinha um problema que às vezes entrava na sequência e o locutor não falava o nome, né? Você tinha que esperar 4, 5 músicas para saber quem é que tinha. E essa música, ela foi entrando e eu falei... Aí fala, Comunidade da Graça. Eu falei, nossa, como mudou. Porque era Ademar, depois o Ronaldo, aí a de Ubatuba. E a música viralizou. Ela pegou
literalmente no boca a boca. E aí, depois que eu descobri que o CD era Rocha Eterna, eu falei, nossa, como é que o CD não chama Tu é a Glória? Deixa eu te contar uma coisa sobre isso. Nessa época eu estudava em São Paulo, eu já tinha fechado a psicologia e fui fazer o LM, ali na Luz, né? É uma escola, um conservatório de música. E quando o CD ficou pronto, antes de ir para a fábrica, não sei o quê, tinha uma master, assim, uma cópia da master, e tinha um amigo lá, o Duda Baguera, não sei se você conhece. Ele Tá tinha na minha lista, tá na minha lista, que tô tentando fazer uma live com ele, que eu até brinquei, eu falei, cara, tu era a voz dos anos 90, você que tava ali na rádio. E aí? E ele tinha os contatos na Gospel, levou, só que ele levou, não tinha nome o CD. Tinha, acho que, Comunidade de Ubatuba e só. Então não tinha o nome das faixas, nada. E aí alguém colocou, desculpa, meu telefone tá tocando. É live, fica tranquilo. Peraí. Quer pegar lá, tudo bem. Então, aí ele levou para a rádio e alguém lá colocou essa Tu é a Glória, só que não sabia o nome da música. E o pessoal começou a pedir, e eles começaram a chamar Não Deixarei. Então, na hora, os locutores lá tiveram que dar um nome. Como o coro falava Não Deixarei, Não Deixarei, eles começaram a chamar a música de Não Deixarei. E eu lembro nessa época de eu estar em São Paulo estudando, e tinha o Walkman, e eu acompanhava. Quando saía da escola, põe o Walkman, eu andava de metrô, andava, ônibus para chegar até a escola, e eu ia ouvindo as mais pedidas, né? E Tu é a Glória ficou uns 3 meses, assim, direto, entre as mais... primeiro lugar das mais pedidas. Exatamente. Como é que foi, aproveitando aí essas peculiaridades, como é que foi a primeira vez que você ouviu? Você, não que talvez alguém já tinha dito, tá tocando, mas quando você colocou o fone e ouviu a música? Eu acho que foi aquela coisa de estar sozinha numa cidade gigante, que não era a minha cidade, e ouvindo pelo fone. Eu acho que meu contato foi totalmente com Deus, assim, minha reação foi para Deus, minha oração foi para Deus, e isso perdurou durante meses, porque como ela estava sempre ali, eu lembro que ela foi subindo, e eu falava, gente, a música está ficando conhecida, né? Eu mesmo ficava chocada com a situação. E aí depois, vários meses em primeiro lugar, eu falava assim, Senhor, é o Senhor, é só Deus mesmo. Porque a gente não tinha recurso, não tinha mídia de divulgação, não tinha dinheiro para nada, na verdade. Foi tudo graça de Deus. Foi uma coisa assim que Deus quis fazer, e ponto final. Por isso que eu sou assim muito tranquila com relação ao ministério, ao meu ministério, ministério das pessoas, de qualquer que seja. Quando Deus quer fazer, Ele faz. A gente não precisa ter grandes recursos, porque o pouco nas mãos de Deus é mais que suficiente, né? Se Ele quer fazer, Ele faz. E Ele quis, naquele momento Ele quis fazer. E aí... É o teu marido, Marcelo Novaes? É ele o que meu tá aqui na marido. live? Ô, rapaz, tô vendo aqui, Deus abençoe, privilégio poder estar tendo esse contato com vocês, viu? Agora que eu vi aqui, falei, esse Novaes, tô vendo aqui também o Wiltinho lá do Raízes, está aqui na live, da Raízes lá de Brasília. E Legal. foi outra live que a gente fez também. Grande abraço, viu, Wilton? Tem muita gente entrando. Às vezes o pessoal fica fazendo pergunta. Gente, não fiquem chateados, porque a ideia aqui é realmente contando as histórias e não dá para ficar perguntando tudo que vocês colocam. Eu até falei com a Raquel antes, não é uma live que o povo chama de cantoria, né? Porque a ideia é contar a história. Mas é claro que se eu não pedir para você cantar um pouco, eu vou ser cancelado da internet, né? Então, toca um pouquinho dessa música pra gente. Dessa música. Vamos lá. Eu queria esconder minha fruteira ali, ó. Ai, ai. Tua é a glória e o poder, tu és pra sempre. Honra e majestade estão diante do Senhor. Não existe nenhum Deus que seja digno como tu. Nada
Tu és a própria vida em mim. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te exaltar. Não deixarei de te louvar. Não deixarei de te buscar. És a razão da minha vida. Vivo pra te adorar. E vai. Rapaz, eu aqui na igreja, eu brinco, já falava isso, Paulo, mas é que eu digo, algumas músicas elas são algumas músicas a gente vai cantar no céu. Aí eu brinco, né? Eu digo que Grande é o Senhor é uma, que é assim, uma música especial. Essa música é outra, assim, porque realmente a gente, muitos momentos com ela, é uma música, como diz aqui até o pessoal, é especial, né? Então, glória a Deus. E saber as histórias deixam tudo muito mais gostoso nesse aspecto, né? Inclusive, por exemplo, eu lembro agora de uma versão, o Cris Duran gravou essa música, não gravou? Sim, gravou. Você tem aí várias versões, né? Pode falar. Das mais conhecidas, assim, eu acho que foi o Cris Duran. Teve mais gente, eu lembro que tem uma cantora de Brasília que também gravou, mas eu não saberia citar mais. Eu acho que até uns irmãos católicos também, acho que gravaram, tô agora. Tiveram a versão, né? A música é linda. E aí vocês estavam, de repente, com essa questão, a igreja lá sonhando junto, e a música, vou usar a expressão que o pessoal usa no jargão, a música estoura, né? A música explode, viraliza. E aí, vocês lá em Ubatuba, vendo tudo isso acontecer, como é que era a reação? A gente teve uma frustração, porque a intenção toda de gravar o CD, o sonho do nosso pastor e que se tornou o sonho da nossa igreja, era com os recursos da venda do CD, conseguir comprar o nosso prédio. O prédio que é a nossa comunidade até hoje, né? Mas Deus simplesmente não permitiu que isso acontecesse, porque quando a música estourou, eu lembro que estava no auge, estava chegando o Natal, que seria uma época que a gente iria vender muito. Simplesmente a fábrica não entregou os CDs a tempo. Sonopress. Eu nem lembro que fábrica que era, mas a gente teve um problema muito sério lá, e aí eu sei que virou o Natal, todo mês de janeiro fábrica de férias, então o CD foi sair muito tempo depois. Então, assim, a gente viu assim, nós nos frustramos nesse sentido, né? Mas hoje eu fico em paz, acredito que meus pastores também, porque Deus é Deus e Ele faz como quer, né? E aí depois, só que o sonho continuou. E era tão interessante, Ramon, que os irmãos da igreja, gente que não tinha noção nenhuma de música, eles chegavam e falavam assim, essa noite eu acordei de madrugada e eu comecei a orar e aí eu escrevi essas palavras. Olha aqui, se você quiser aproveitar. Sabe? E tinha muita gente que fazia isso. Então, inclusive no CD Rocha Eterna, a última música, Levanta a Tua Igreja, é uma música dessa forma. Foi uma irmã, Edeli, que trouxe para mim o texto, e aí eu orei, falei, Senhor, se eu quiser, me dá uma melodia que se encaixe aqui, né? E aí veio a melodia, coloquei uma partezinha a mais lá, e no CD Adorado, que é o segundo CD, também aconteceu assim, de pessoas trazerem. E a gente fez três. Foram três, né? Porque as capas, elas tinham uma identidade, né? Uma identidade, né? Então são três. Qual que é o terceiro? O terceiro é um CD diferente, o nome dele é Aviva. Foi um negócio bem diferente, assim, porque, na verdade, não era para virar CD nem nada. Nosso pastor era aniversário da igreja, por isso que eu falo, né? O Virgílio tem, assim, um papel fundamental em tudo que aconteceu. Ele falou, olha, eu tô com um tema no meu coração, e o tema é Abacuque 2, qualquer coisa, que fala, viva, Senhor, a tua obra ao longo dos anos. Procura alguma coisa sobre avivamento, né? Uma cantata. Eu falei, vou fazer uma cantata com coral, né? Eu amo coral. Vou fazer uma cantada. E comecei a procurar coisas sobre esse tema, e não tinha nada. E como a ideia era fazer um negócio com coral, para envolver o máximo de
pessoas possível, né? Eu comecei a orar, falei, Senhor, não tem, se o Senhor quiser. E numa semana, assim, eu fui para a Bíblia e acabei me deparando com Joel, alguma coisa de Oséias, eles são contemporâneos, né? E aí, em uma semana, vieram todas as músicas. Então, ele tem, esse CD é uma mensagem, na verdade, porque tem até narrações. Não sei se você ouviu alguma coisa. Sim, eu ouvi os CDs, eu escutava ali. Tem as narrações dos textos, e é até um CD propício para os dias de hoje, porque é um chamado ao arrependimento, é um chamado para a igreja, para rever, para arrepender, para buscar o Senhor, aquela coisa de rasgar o coração e não as vestes, né? Então, virou esse CD, no final tinham 3 músicas que são mais congregacionais, A Viva é uma que a gente canta até hoje, Santidade também é baseado no Salmo 24, então são músicas que perduraram, eu até regravei no CD Recebe a Honra, A Viva e Santidade. Então é dessa época, nasceram em 2004 essas canções. Ah, e começaram também, além dos trabalhos, você começou a ter muita participação, assim, você começou a fazer e cantar com essas pessoas. Como é que era para você começar agora? Por exemplo, uma das músicas mais bonitas do Comunhão 6, com Ademar, é a Ele Vem para Te Salvar. É outra versão que ficou assim, que é uma música do Bob Fitts, e eu olhei, quando eu ouvi a primeira vez, eu já estava fora da aliança, e eu recebi o CD, o DVD. Quando eu vi essa música, eu brinquei, eu falei, gente, eles fizeram a versão mais bonita que a original, do Bob Fitts, que é de um CD, aquele CD, não sei se você conhece, você tem o CD do Bob Fitts, que tem essa original, é muito bonita, mas a pegada, o arranjo, né, a parte desse DVD do Ademar é especial, os arranjos estão muito bonitos. Não sei se é o Abacchione, foi o Maurício que fez? Foi o Ogair que fez toda a parte de arranjos das músicas. Ele em parceria com mais um. Eu sei que teve um específico que escreveu as cordas, que arrasou totalmente. Lindo. Mas tudo ali é muito bonito, né? O vocal foi o Baruch, não foi? Isso, Baruch. Ele mesmo. E essa música, assim, eu sou apaixonado por Grande é o Senhor, né? Eu já falei aqui, essa música é eterna. Mas essa música, tá aí colocando o nome, né? O meu inglês é péssimo, eu não vou falar em inglês o nome da música, mas ela ficou, assim, impressionante. E muita gente, como dentro da igreja se renova, as pessoas vão se convertendo e elas vão tendo acesso à música da época, né? E perdem muita coisa. Muita gente passou a te conhecer também nesse dueto com a Ademar, né? É outro momento que você vê Deus abrindo caminho, né? E enviando gente, assim, de muitas partes do Brasil que não conheciam o nosso ministério, foi através do Ele Vem para Te Salvar que conheceram. E muitos testemunhos, Ramon, que é o que mais me alegra, são testemunhos de gente que foi curada, de gente que estava distante do Senhor e foi tocada naquele momento. Tem até uma pastora que agora também estourou, a Thalita Pereira. Ela conta no testemunho dela, ela é do Recife, se não me engano. Ela conta no testemunho dela que foi essa canção que levantou a vida dela num dia no carro, ouvindo isso aqui. Ela passou por um momento muito difícil, perdeu um bebê e tal. E aí ela fala disso. E assim como ela, muitos testemunhos, e tenho certeza que o Ademar também deve ter recebido muitos testemunhos dessa canção. Isso é maravilhoso. Pois é, outro trabalho assim especial, muito bonito. E você ali junto, né? Como é que era quando você recebia, que você viu que ia participar do trabalho, por exemplo? Esse é de 25 anos, né? Do Ademar, não é isso? Assim, de 30 anos. É o de 30. Ele lançou de 40 agora, né? Isso, 30 anos. Obrigada. E aí, vou participar, como é que foi? Eu lembro de estar no supermercado aqui em Ubatuba e o Maurício ligou. Raquel, tem uma participação para você aqui, você topa? Eu falei, topa, o que é? Não, é um negocinho assim, só vai estar fulano. E foi falando os nomes, porque só tinha os grandes, né? Os grandes nomes da música, todos estão nesse DVD. E aí eu falei, você tá brincando? É sério? É sério, você vai fazer os backs e você vai fazer um solo também, um dueto com o pastor Ademar. Então aí aquela coisa assim de, Senhor, tem misericórdia, né? E eu me lembro daquele, foi quando eu tive contato pela primeira vez com o Baruch, nas gravações, porque eu gravei os backings também com eles, né? E depois, na grande noite de gravação, eu vendo a Ana Paula, a Nívia
E o Daniel Souza tava, a Tristão, Davi Sasser, o outro, Sim, é impressionante. o Você, Fernandinho, você conheceu essa turma nessa época, nessa época. Assim, pessoalmente, né? pessoalmente? Sim, nessa época. Acho que só o Daniel, que talvez eu tivesse conhecido antes, e o Fernandinho. O restante eu Ah, conheci tudo ali. Foi o primeiro então, contato. travou um pouquinho. Foi aí que começou, a sensação que a gente tem de longe é que você desenvolveu uma parceria com o Baruch. Vocês fizeram muita coisa depois. De É, participação um no outro, do aham. CD de um, CD do outro. Tem um dueto que vocês fazem, inclusive é uma música que nessa época ela fala muito, que é uma que fala Tua Graça Me Basta. É num CD seu, não é Composição, isso? composição do Marcelo, meu marido. Marcelo, que música linda. Parabéns. Essa é uma música que eu gosto muito de ouvir. E é um dueto muito legal com ele. Você gravou essa música sozinha também? Eu gravei depois, mais recentemente, num CD que a gente chama Recebe a Honra, que é um CD comemorativo, de Uhum. 15 anos de ministério. Então, aí eu regravei algumas canções e aí eu regravei sozinha. Mas a primeira gravação foi com o Baruch, lá na Comunidade da Graça, em Ermelino Matarazzo. Eu queria aproveitar e mandar um beijo para a comunidade de Sorocaba, que está aqui com a gente. Davi, Ah, grande abraço. Lembrando a turma que está entrando aí pelo perfil da Raquel, né? História da Música Cristã na Igreja. Vocês se inscrevam lá também, que tem muita história bacana para descobrir nesse período. Foi o lado bom para a gente, vou falar para mim aqui, né? O lado bom dessa quarentena foi poder começar a conversar sobre a história com quem fez, né? Então isso tem é, sido muito legal. Estou vendo aqui o pessoal dizendo, espero que as lives continuem. Minha esposa já está ali. Eu quero ver como é que você vai fazer depois, porque eu sou pastor de igreja local, né? Então tem todo o ministério aqui. E aí hoje mesmo é dia que a gente tem que fazer live pela igreja, de culto, né? Com o pessoal. Mas é muito gostoso conhecer a história. Eu queria que você fizesse um pouquinho dessa Tua Graça Me Basta. Dá para fazer? com certeza. Nas noites mais sombrias, na escuridão da alma, tua graça me basta. Nas madrugadas frias, na solidão da estrada, tua graça me basta. No vento incessante, toda hora, cada instante, tua graça me basta. No imensidão do mundo, no abismo mais profundo, tua graça me basta. Aperfeiçoa-me, muda meu coração. Ouça o som que flui na minha adoração. Suba perante ti este sincero amor. Seja a extensão. Nossa, que coisa linda. As letras são muito bonitas. A tua Amém. relação, a relação de vocês dois, porque ele também compõe, Uhum. curiosidade aqui. É sempre nas curiosidades, né? Depois que vocês tiveram os filhos, a relação com composição, sensibilidade, mexeu assim? Vocês fizeram músicas nessa fase? Muda um pouco? Como é que foi esse período? Quer Ou que eu está seja sendo, né? bem sincera, assim, bem na lata, bem vida real? Por favor. É mais difícil. Ficou mais difícil, né? É assim, eu estou voltando a compor agora, porque eu passei por um período, como eu tive duas crianças, e bem perto uma da outra, assim, para nós mães, né? Eu acho que para pai também, mas a mãe, ela requer muita atenção. O nosso tempo fica.
Eu lembro que quando eu tive a Bia, eu lembro de um final de culto, eu chegar para o meu pastor e falei, eu não estou bem, eu não consigo mais ter tempo com a palavra, eu não tenho mais tempo de oração, e não sei o quê, porque eu estava frustrada, porque eu não conseguia ter aquele tempo que eu tinha antes, que era eu e ele, a gente ficava muito tempo juntos, né? E agora eu tinha a Bia, e depois veio o Samuel. Hoje a Bia está com 12, o Samuel está com 8. Então, já está muito melhor. Então, agora eu estou numa fase assim, de ter mais tempo de sentar, ainda requerem atenção, claro, você sabe. Mas, mas eu estou voltando a ter um pouco mais de independência, de ter um tempo só meu, e aí eu sinto que está melhorando minha leitura, meus momentos de composição. Agora, uma coisa que realmente muda no nosso coração é o entendimento do amor. Eu acho que o amor se aprofunda muito. Você entender o amor de Deus depois que você gera filhos, né? Aquela coisa do amor incondicional, do amor que não importa o que faça, a gente ama, não é? É verdade. Minha esposa está aqui, a Nívia Gama, ela está escrevendo aqui, e a minha filha Suelen mais nova. Você lançou um CD, um DVD pela Saluz, do Baruch, não lançou? Não teve, então é participação sua. Você Deve tem ser. participação no trabalho que ele lançou. Por que eu estou te dizendo? Ele me mandou, a Saluz mandou, na época eu tinha programa de rádio na primeira cidade que eu fui pastorear, no interior do Piauí, chamada Curimatá, cidade de 10 mil habitantes. E aí eu me tornei pastor na Igreja Batista lá da cidade, né? E a cidade tinha uma rádio, melhor meio de comunicação lá, rádio, né? E a igreja tinha um programa na rádio. E aí eu, na época, conversei com alguns, pedi material, ainda mandavam um CD, isso era 2008, 2009. E eu sei que chegou um pacote da Saluz e tinha um DVD que tinha participação sua. Eu não lembro qual foi agora, eu não sei se do próprio Baruch. Enfim, por que eu estou dizendo isso? Porque a minha filha, ela começou a ouvir tanto o CD quanto o DVD. E elas estão assim, a minha Suelen gosta demais da sua voz, das músicas, né? Quando chegou o Ademar também. Então, essa identificação. E a minha esposa disse aqui da questão dos backs também, do trabalho vocal que você já fez num monte de produção. O Baruch, pouca gente sabe, antes do Baruch estourar, entre aspas, ele sempre foi bem conhecido, mas o Baruch tem uma estrada nessa de muito back vocal, arranjo. Eu lembro do Baruch fazendo arranjo no Louvor 10 de Vencedores, que eu acho que o Louvor 10 é de 2000 ou 2001. E ele já fazia, ele faz um dueto com a Dani lá e tal. E vocês fizeram essa parceria. Você também fez muito trabalho assim, vocal e de back, né? Bastante. Comecei com o próprio Ademar, também já fiz backing para o Ronaldo, para a Vineyard já gravamos backing. Tinha uma época que a gente fazia direto, era eu, o Felipe Valente, não sei se você conhece, e mais um irmão do Rio. E então a gente gravou muita coisa, assim. Como a gente tinha bastante sincronia, né? Já sabia, não sei o que. Então, eu lembro que a época que a Aliança mesmo trouxe a gente para São Paulo várias vezes para gravar juntos backing. E o Baruch, ele fez ele dirigiu os backings do nosso primeiro CD solo, que é o Deus de Amor, que foi em 2008. Então, mas nesse momento eu nem tinha... Não, eu já tinha tido contato com ele, porque foi no DVD do Ademar, foi 2007. Antes. Isso, então foi eu aí. lembro porque eu saí da Aliança em fevereiro de 2007. E eu acho que foi gravado em maio e foi lançado no final. Foi assim, a maior dor que eu tive depois de sair da Aliança foi não ter participado, porque eu lembro das reuniões com o Ricardo, quando a gente começou a falar sobre o Ademar, sobre as músicas, quando isso começou a tomar forma. E eu saí ali bem em fevereiro, né? Quando chegou que eu vi o CD, eu falei, gente, o que eu perdi? Perdi, porque eu gostava e ele é fantástico ali. Como é que está a tua relação com a composição nesse período agora de quarentena? Já tem um mês aí, compôs muita coisa ou não? Como é que está isso? Eu estou com muitas ideias. Hoje mesmo, de manhã, eu estava morando por uma amiga nossa, uma amiga da nossa igreja, que tem passado um momento de saúde muito delicado. E aí, orando por ela, eu depois vim pro piano e já saiu uma parte de uma música, mas como se eu fosse ela, sabe? Eu estava tentando, assim, orar ao Senhor como se eu estivesse sentindo a dor que ela tem sentido, né?
Mas tem saído, assim, essas ideias sobre confiança, e o que eu mais tenho composto nesses dias é músicas voltadas à minha intimidade com Deus. Eu não sei, eu entrei nessa, assim, de eu e Ele, de adoração, de aos teus pés, e nessa relação de intimidade com Ele. Tenho cantado bastante sobre isso. Ah, ok. Estou só fazendo aqui, eu estou vendo. Eu acho que é a live mais internacional que eu fiz aqui, porque ó, já tem gente falando País de Gales, Estados Unidos, Japão, Alemanha. Deus abençoe todos vocês, aonde quer que estejam, né? É o poder, a bênção da internet, o poder da música e o ministério também, né? Que felicidade. Que legal. Vocês, toda essa estrada, toda essa trajetória, vocês permanecem à frente aí, à frente que eu digo, Ministério de Música da Comunidade de Ubatuba. É isso? É isso. Nós não somos líderes mais do ministério, nós fomos por um longo período. Mas quando a gente entendeu, foi em 2008 que Deus colocou, porque desde 2000 nós tivemos muitas propostas para gravar independente, né? Só eu e não comunidade de Ubatuba. Mas não era isso que a gente tinha no coração. Meu negócio sempre foi a igreja. Eu amo a igreja local, amo e amo especialmente a minha igreja local. Então, para mim foi muito difícil quando eu recebi essas propostas, eu sempre falava não. Mas em 2008, eu acho que por causa do momento que a nossa igreja estava vivendo e talvez porque eu estava, eu não sei, eu estava grávida, alguma coisa aconteceu que quando o Marcelo falou, Raquel, vamos gravar, gente, porque nossa igreja tinha me dado uma parada com isso, né? Estava num outro momento. E aí, pela primeira vez, eu senti paz no meu coração. E eu falei, vamos fazer. E aí, a gente foi conversar com o nosso pastor e tivemos a bênção dele. Então, em 2008, a gente gravou o primeiro disco nosso, né? Mas por que eu estava falando isso mesmo, Ramon? O que você perguntou? Era sobre a questão de vocês continuarem sempre na comunidade. Apesar de tudo, vocês... Hoje, o que a gente faz? Nosso pastor, ele falou, eu lembro que quando a gente começou, porque a gente já viajava antes, né? Como comunidade de Ubatuba. E quando a gente gravou os convites continuaram vindo e a gente, por 8 anos, se não me engano, nós nunca viajamos aos domingos, porque a gente não queria descobrir a nossa igreja. Deus foi levantando outras pessoas, né? Hoje a gente tem o Wagner, que é o líder do ministério, que é um menino que Deus tem dado muita graça. Então, como que a gente faz? Todo primeiro domingo do mês, toda primeira semana do mês, é a gente que ministra na nossa igreja. E o restante é o Didido, o Wagner e a equipe que a gente tem aqui. Tem sido assim. Nesse período de quarentena, a gente está meio que se revezando, né? O culto que vai ser transmitido hoje, nós gravamos na segunda-feira. Então, a gente tem tentado ajudar como pode. Mas meu pastor entendeu essa questão de estender, né? É mais um braço da Comunidade da Graça de Ubatuba que está atingindo outros lugares, mas eu sempre priorizei essa coisa de manter a raiz bem firmada e bem ligada à minha igreja, né? Aos meus pastores. Que bacana, uma das coisas que você destacou é cada história a gente vai aprendendo e vendo, mas assim, hoje eu destaco muito nessa conversa a importância, tem muita gente aqui ouvindo, pastores e músicos, né? Lógico que quem está nessas lives gosta de música, mas fica nítido na sua história a importância da visão do pastor, da bênção, da sintonia, né? Que às vezes dentro da igreja a música vira um campo de batalha, né? Assim, ministério quer ir para um lado, o pastor quer ir para outro, e como rende frutos quando a sintonia acontece. Eu fico muito feliz de ver essa alegria que você tem falando da igreja, do pastor. Que bênção, né? Amém. Eu amo muito. Muito bom. E você tem, eu estou aqui, estou olhando aqui o pessoal entrando e vendo aqui o tempo indo. Tá. Da sua relação com as músicas, teve assim uma música que você olhou e pensou? Eu tenho feito essa pergunta para os compositores porque eu já recebi respostas muito legais. Teve uma que você olhou e falou assim: nossa, essa música aqui, ela vai, o povo vai gostar ou ela vai ser diferente. E aí no estúdio depois, ou até quando vocês tocam com a igreja, percebe que não foi tanto quanto você imaginava? E tem alguma que você compôs e ali, ok, de repente ela tomou a proporção, além da Tua é a Glória, né? Falando das outras composições. Tem essas curiosidades, assim, uma que você não esperava e caiu no gosto, e outra que você achava e não destacou? Com certeza tem. Essa mesmo que a gente cantou agora, Tua Graça Me Basta, foi uma canção que entrou assim no último minuto do segundo tempo da gravação, sabe? Foi uma música que ele compôs no final, assim, por causa de uma situação que nós vivemos.
E aí ele mostrou na época o Lito e o Maurício que estavam produzindo, o Lito falou, não, vamos gravar, então foi meio de última hora. E no fim ela ficou, acho que uma das mais fortes desse disco que a gente gravou, né? E tem também, por exemplo, tem uma música que a gente gravou em 2015, que é a Comunhão, que é uma música que quando eu compus, a minha impressão foi assim, não, é uma música bem fraquinha. Musicalmente falando, ela é fraquinha, assim, tecnicamente. Uma música que não tem nada de moderno, ela é meio... Mas a letra tem muito a ver com a visão da comunidade da graça, porque fala sobre mandamentos recíprocos. A comunidade, ela enfatiza muito nessa questão de relacionamentos, né? Então a música fala assim, em comunhão, quero viver, aí uma aliança eterna de amor, serviço mútuo e proteção, temos uns com os outros, por meio de Cristo. Tô cantando rápido. Mas ela é uma música que caiu, especialmente na comunidade da graça, como algo que traduz até a nossa visão, né? E em muitos lugares onde a gente vai, a igreja sai cantando de primeira, assim, e tem esse momento do culto, que a gente chama de culto na horizontal, né? De um estar abençoando o outro e expressando amor uns aos outros, edificando uns aos outros. Então, é uma música que marcou. Mas eu sou ruim de memória, Ramon. Às vezes o óbvio eu estou esquecendo, entendeu? Pode acontecer. Tudo bem, tranquilo. Você, então, agora a ideia, depois da quarentena, Você lançou tem quanto tempo o último CD? A gente lançou no finalzinho de 2000... Não, gravamos em 2015, lançamos em 2016. Aí depois disso a gente lançou alguns singles. Nós lançamos Vida, que é uma música, uma pegada mais um ukulele, escaleta, a gente gravou na praia, né? O clipezinho é na praia. Lancei Mais Perto Caristar, que é uma música que eu amo, e a gente gravou com uma orquestra incrível, Kleber Augusto que fez os arranjos, as cordas foram gravadas lá na Rússia, então ficou assim demais. E algumas outras a gente foi lançando, e agora para o Dia das Mães, pessoal, mulherada, olha aí. Segunda-feira eu estive em São José, dei uma escapada da quarentena e fui colocar voz numa música que eu compus há uns 2 anos atrás para os meus filhos, uma oração pelos meus filhos. E aí a gente vai lançar essa música no Dia das Mães, que é uma oração para todas nós mães fazermos para os nossos filhos. Então, mas tem ideia de até o final do ano a gente lançar um EP. É que essa quarentena ela veio para dar uma mudada nos planos, né? A gente está tendo que se adequar. Luzeiros, alguém falando aqui. Luzeiros também foi um single que a gente lançou recentemente. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Eu estou olhando, o tempo ele é implacável. Você pode fazer mais um pouquinho ou o teu horário aí cumpriu? O meu problema é que eu preciso fazer o almoço. É importante. Meu marido vai chegar e eu vou precisar estar com o almoço um pouquinho adiantado, entendeu? Entendi. Então nós faremos com certeza outras conversas. Eu quero agradecer assim, do fundo do coração. Uma delícia essa conversa, essa viagem aí, conhecendo um pouco mais. E continue abençoando vocês como ministério, até porque a gente vai fazer um depois, eu queria ouvir sobre a tua visão de ministério. Você é muito igreja local, assim, você vive muito isso. E eu tenho certeza que tem coisa muito boa para passar para a gente. Depois a gente vai combinar uma nova live, eu vou informar. Pessoal que entrou aqui pelo canal, pelo perfil da Raquel, se inscrevam no História da Música Cristã no Brasil. Amanhã tem Marcos Góes, tem mais história e outras conversas com a Raquel virão, viu? Parabéns, olha, bênção a conversa. Eu que agradeço, Ramon. Obrigada por lembrar da gente. Eu amei o nosso bate-papo e estou pronta para você chamar, estou dentro. Tá bom? Vamos continuar. Deus abençoe. Um grande abraço. Não sei se o seu marido já saiu da live, aí deve estar se dirigindo para casa. Mas olha, acompanho vocês há muito tempo, gosto demais. Que Deus abençoe. E o pessoal, até a próxima viagem, até a próxima live. Obrigado, Raquel. Tchau, tchau.